E aí, meus queridos, tudo certo? Quem fala é Romelo, criador do canal. Hoje eu vim falar 4 motivos para você não investir na Bolsa de Valores. Quando a gente está falando de investimento com alguém, vocês já perceberam que todo mundo já está perguntando: você investe na Bolsa de Valores, em qual ação, em que você investe? Você investe em fundos imobiliários, investe em ações, investe até em criptomoeda? Falou que investe e já pergunta o que tu está comprando, o que tu vai comprar, o que você está vendendo. Para mim, particularmente, essas perguntas são um erro, porque se você tem um método de investimento, você vai pegar, vai comprar e vai esperar valorizar e depois querer viver daquilo. Quando você compra e vende, isso se chama trade. Trade o que é? É comprar e vender. Tem o day trade, que você vai comprar e vender todos os dias ações, e tem o swing trade, que você vai comprar num dia e vender no outro, ou então uma semana depois. Para mim, isso não se chama investir, sim especular, ou então é um serviço, você trabalha com isso, que não é o caso meu, que eu não trabalho no setor financeiro. Eu invisto para que meus investimentos da bolsa me ajude a pagar minhas contas futuramente. Eu vou deixar bem claro que eu não estou falando para vocês não investirem em bolsa. Muito pelo contrário, todo bom investidor investe em bolsa. Porém, você tem que saber que quando você entra nesse tipo de investimento, eles são muito voláteis. Então, eles podem sofrer uma variação de preço muito grande e você vai ter que estar preparado para isso. Você vai ter que ter um preparo muito bom financeiro e psicológico. E para isso, você precisa ter uma carteira de ativos, que é uma carteira que vai ter renda variável, renda fixa, vai ter investimentos no exterior, vai ter vários tipos de investimentos. Então vamos lá ver os motivos para que você não invista em bolsa. O primeiro motivo é: caso você não tenha reserva financeira. Então, caso você não tenha reserva financeira, eu já fiz um vídeo, vou deixar aqui em cima o vídeo, você não deve começar a investir em bolsa de valores. Resumindo, reserva financeira é um valor que você consiga bancar a sua vida durante 6 meses. Aí você me fala: Tá, Juan, você me falou várias vezes de reserva financeira, você bate tanto nessa tecla, por que disso? Eu bato tanto nessa tecla de reserva financeira por quê? Porque é ela que vai te dar um amparo financeiro e psicológico para que você possa entrar em ativos mais arriscados com a tranquilidade de poder investir e não precisar daquele dinheiro momentaneamente. E sem a reserva financeira você não deve investir em nada muito arriscado, pois o dinheiro que você vai botar em bolsa é um dinheiro que você tem que pensar em usar ele daqui a 5, 10 anos no mínimo. Se você pensa diferente disso, você nem pense em entrar em bolsa de valores. E o segundo motivo é se você não entende nada do mercado de ações ou fundos imobiliários e você vai sempre por dicas de amigos, de familiares, ação do momento, fundo imobiliário do momento. Então, assim, se você não tem noção nenhuma de como fazer uma análise, de saber o que é um PL, do que saber o que é um EBITDA, do que saber o que é um dividendo, então você não deve entrar nesse tipo de ativo. Antes de você pensar em entrar em bolsa, você vê alguns vídeos no YouTube de como fazer uma análise. Não estou falando para você ser analista financeiro, e sim ter uma noção de o que olhar, se a empresa dá lucro, se não dá, o setor dela. Você até pode pegar algumas dicas financeiras para ter uma base, mas e só pela dica por si não é indicado para ninguém. Então, se você souber pelo menos fazer uma leitura básica de uma empresa, já é muito válido. Assim você vai ser autônomo para escolher os seus ativos. E assim, quando alguém fizer algum tipo de indicação, você tem uma base para dar uma olhada e ver se realmente aquele tipo de setor, aquele tipo de empresa faz sentido você colocar na sua carteira. E o terceiro motivo é o que muita gente comete, é não ter uma planilha financeira muito bem organizada, não ter nenhum aplicativo ou então algum método para que você tenha uma organização de quantas ações você tem, qual é o preço médio dela, o quanto que você comprou, se você vendeu, o quanto você obteve de lucro. Aí você me pergunta: Tá bom, mas por que eu preciso disso aí? Você vai precisar disso aí simplesmente pelo motivo de todo ano você vai ter que fazer uma declaração para a Receita Federal falando o quanto que você comprou na bolsa, o quanto que você tem na bolsa, o quanto você obteve de lucro, e você tendo uma planilha bem organizada, você não vai passar tanto trabalho. E caso você não tiver, quando chegar nesse período de ter que declarar imposto de renda, você vai acabar passando um trabalho muito grande e pode acabar, às vezes, até declarando errado e pode cair na malha fina. Eu, particularmente, uso 2 planilhas. Eu uso uma planilha de ações e fundos imobiliários e criptomoedas. Eu uso o site Meu Dividendos, eu vou deixar aqui embaixo o link do site. Nesse site que eu utilizo para eu fazer o meu preço médio. E no final do ano ele faz o fechamento de quanto você tinha na virada do ano,
qual o CNPJ da empresa, e isso vai facilitar muito na hora de declarar o seu imposto de renda. E também utilizo esse site para fazer um balanço de cada ativo que eu tenho, se eu tenho que comprar, se eu tenho que vender. Todo mês eu aporto algum valor. E aí eu simplesmente vou lá no site, vejo qual ativo que está precisando ser aportado, aporto e fim de papo. E a segunda planilha que eu uso é uma planilha que ela tem todos os meus ativos de bolsa, de cripto, mas além disso ela tem também o que eu tenho de renda fixa, o que eu tenho no exterior, e com essa planilha eu mensalmente vejo a minha evolução patrimonial. E se vocês quiserem saber um pouco mais dessa minha planilha, comenta aqui embaixo que eu vou pegar, faço um vídeo especificamente dela. E o quarto e último motivo para você não investir na bolsa de valores é se você não tem uma estratégia de investimentos muito bem formada. O que é isso? É uma estratégia que você possa olhar ali a sua carteira de investimentos e em meia hora não conseguir balancear ela. Se você utiliza mais de 1 a 2 horas no mês para você balancear a sua carteira, você deve estar fazendo algo de errado. Quando eu penso em investir, eu penso em algo que seja simples e fácil de eu colocar na prática. E também que não me ocupe muito tempo. Porque se me ocupar muito tempo, já deixa de ser investimento e acaba sendo um trabalho. O meu intuito não é trabalhar no setor financeiro, e sim investir e preservar e aumentar o meu patrimônio. Então eu não faço day trade, que é comprar e vender ações no mesmo dia, e também não faço swing trade, que é comprar uma ação hoje pensando em vender ela daqui a 1 ou 2 semanas e obter lucro com essa venda de ações. Porque para mim isso não é investimento, isso é um serviço, isso eu estou trabalhando. E meu intuito é investir, não trabalhar na área financeira, como eu já falei. E vou deixar bem claro que eu não vejo problema nenhum em fazer day trade ou swing trade. Muito pelo contrário, essas pessoas elas são indispensáveis para ter liquidez no mercado. Então, se eu quero hoje lá vender uma ação ou um fundo imobiliário, eles são muito fáceis de eu vender pelo fato de ter essas pessoas que estão comprando e vendendo a todo momento. Então, essas pessoas elas dão muita liquidez ao mercado. Elas são muito importantes dentro desse setor. Porém, como eu falei, eu sou investidor, não trabalho no setor financeiro. Eu, particularmente, gosto de uma teoria chamada buy and hold. O que significa? Comprar e guardar. Aí você me pergunta, tá, Juan, mas quando que eu vou vender, quando que eu vou obter lucro? Quando eu compro uma ação em um fundo imobiliário, eu penso a longo prazo, para daqui a 5, 10 anos, eu colher os dividendos que eles vão ter, os juros sobre capital próprio também que eles vão ter, as bonificações em ações. Não que eu nunca vá vender. Talvez eu venda quando for balancear minha carteira, ou quando eu achar que aquele ativo já não deva estar mais na minha carteira, eu vou vender. Mas a minha estratégia não é ficar comprando e vendendo as ações e obter lucro com isso, e sim comprar essas ações e me tornar dono das empresas que eu estou comprando. E como a função social de uma empresa é dar lucro, eu como acionista vou ter participações nesse lucro. E a minha carteira de investimento funciona basicamente assim. Eu escolhi os ativos em setores que eu acho setores indispensáveis para a economia e também setores que são perenes, né? Fiz uma carteira de ativos que está em média entre 15 e 20 ativos. Tem uma porcentagem de que cada ativo tenha que ter na minha carteira. E todo mês eu vejo se aquele ativo está aquela porcentagem. Se não tiver, eu aporto naquele que está precisando ser aportado. É bem simples e fácil. E todo mês eu vou fazendo o aporte na minha carteira e vou balanceando no ativo que está precisando mais. Se desvalorizou, eu geralmente compro aquele que desvalorizou. Vejo se os fundamentos da empresa continuam os mesmos e fechou. Para mim está tudo certo, se a empresa está boa, eu continuo comprando ela e compro mais barato ainda. E eu coloquei isso como estratégia de investimento e eu não vou mudar. Então vamos deixar bem claro, se você entrou na bolsa com estratégia de day trade, de swing trade, não tem problema nenhum, mas mantenha esse tipo de estratégia. Se você entrou com a estratégia de buy and hold, continue com essa estratégia de buy and hold, não inventa de ficar comprando e vendendo ações, porque isso vai acabar estragando a sua estratégia. Investimento nada mais é do que paciência, é você ter paciência e ter um controle psicológico. E a minha intenção é que daqui a algum tempo, esses valores que eu tenho investido, os seus rendimentos, banque o meu estilo de vida. Chegou nisso daí, eu sou uma pessoa que tenho a minha independência financeira. Como eu já falei, os retornos que eu tenho quando compro uma ação são dividendos, são juros sobre capital próprio, são bonificações que a empresa dá. E aí, a minha intenção é viver um dia só com os rendimentos que a minha carteira de investimento dá para mim. E vocês, quais são as estratégias de investimento de vocês? Comenta aqui embaixo quais são as estratégias. E eu agora vou pedir para vocês curtirem o nosso canal,
que isso ajuda a nossa comunidade a crescer, ajuda essa informação chegarem a mais pessoas e melhorarem a sua vida financeira. Fechou, pessoal? Um beijão no coração.